tivemos recentemente um assunto que foi muito comentado no país e que de forma direta ou indiretamente todas as pessoas são afetadas. Estamos falando, é claro, da reforma tributária que foi aprovada na madrugada do dia 7 de julho de 2023. Como isso afeta o seu dia a dia, como isso afeta a sua família, como isso afeta os seus investimentos e, é claro, como isso afeta a energia solar fotovoltaica em nosso país. Eu falo isso seja você um consumidor, seja você um instalador, uma pessoa que quer instalar energia solar fotovoltaica em sua casa, residência, comércio, ou apenas um entusiasta do setor de energia solar, pois nós conseguimos ver que vão ter impostos que vão acabar, vão ter impostos que vão diminuir e vão ter impostos que vão aumentar. Mas como de fato isso vai afetar o setor de energia solar em geral? Bora descobrir nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Jandir Andrade, autor do canal Papo de Energia, e bora para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a reforma tributária, um assunto que está sendo amplamente comentado, e também, obviamente, abordar esse assunto para o setor de energia solar fotovoltaica, algo que eu não tenho visto ser muito comentado especificamente para esse setor. Isso é totalmente compreensível, né, pessoal? Pois questões tributárias são questões complexas. Muitas vezes elas acabam por confundir muito as pessoas e é muito fácil você não ter 100% de clareza nesses assuntos. Mas nesse vídeo a ideia é abordar como vai ficar a reforma tributária, empresas que vão se beneficiar, empresas que vão ser prejudicadas com essas questões da reforma tributária, e entender um pouco mais sobre esse cenário do nosso país. Mas, antes de mais nada, aqui no canal nós sempre temos uma troca. Primeiramente, eu preciso que você se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo e ative as notificações, pois só assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e você não perde nada, fica por dentro de tudo, de todos os vídeos que eu posto toda semana. E outra questão que a gente precisa estar bem definido, pessoal, é que no Brasil nós temos basicamente um monstro tributário. Isso é consenso para todas as pessoas, independente da posição política que elas se encontrem. No Brasil, as questões tributárias são muito complexas, então realmente é necessária uma reforma tributária e isso é consenso para todo mundo. Mas como na prática isso vai se dar, como isso vai acontecer na prática, na realidade, no nosso dia a dia? Quando eu falo que o Brasil é um monstro tributário, nós sabemos que são milhares de normas, artigos, incisos, parágrafos e outras coisas que quem vai empreender, seja em qualquer ramo, não somente no setor de energia solar, precisa saber e se adequar. Realmente é consenso que para todo mundo que precisa ser mais simples. Então, segundo o que foi proposto pelo atual governo federal, a ideia é que você não pague mais imposto do que foi pago de imposto em 2022, que foi referente a 33,71%. Então, o que está sendo proposto pelo governo é que exista uma trava dos impostos, para que os impostos não ultrapassem esse valor. Então, o que está sendo proposto é que se uma área pagar mais imposto, outra área pague menos imposto. Por exemplo, se transporte paga mais imposto, medicamentos, por exemplo, terão menos imposto. Agora, se medicamentos tiverem mais impostos, educação vai ter menos imposto. Ou, por exemplo, se educação tiver mais impostos, saúde tenha menos impostos. Não necessariamente nessas regras, mas é só para exemplificar o que é a ideia que está sendo proposta. Então, eles visam que seja criada uma balança para que não seja pago mais imposto do que antes, mas sim, alguns setores vão pagar mais impostos que outros. Nós vamos ter impostos que vão acabar e outros impostos que vão ser criados. Por exemplo, exemplos de impostos que vão acabar: IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS são impostos que vão acabar. Lembrando que IPI, PIS e COFINS são impostos federais, o ISS é um imposto municipal e o ICMS é um imposto estadual. A gente está muito acostumado com o ICMS, né? Então, o que o atual governo federal está propondo nessa nova reforma tributária é que sejam criados impostos federais únicos. Então, a ideia é que sejam criados impostos únicos federais. Então, como vai ser e quem eles vão substituir? O ISS e o ICMS vão ser substituídos pelo IBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. O PIS, o COFINS e o IPI vão ser substituídos pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Pessoal, a ideia não é que você pague menos imposto, mas a ideia é simplificar essa questão tributária no Brasil, que é tão complexa, segundo a proposta do atual governo federal. Então, como eu falei, né, vão ter impostos
impostos que vão ficar mais baratos. E um exemplo disso, por exemplo, são de produtos industrializados, produtos de fabricação industrial, por exemplo. Hoje, no Brasil, nós temos equipamentos como fogão a gás, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado, liquidificador, e nesses equipamentos, tirando a média de imposto que é cobrado nesses 5 equipamentos, você tem algo em torno de 44% de imposto pela industrialização, pela fabricação desses equipamentos. Se acontecer de acordo com o que está previsto da reforma, essa alíquota vai ter uma alíquota única de 25%, o que é uma redução muito grande, que em alguns casos chega a quase 20, 21%, ou seja, é uma redução drástica, o que é possível que reduza os impostos e reduza os valores de alguns equipamentos. Então percebemos que o setor de produtos industrializados vão sim ter uma redução de impostos com a nova reforma tributária. E trazendo um pouco para a energia solar, né, equipamentos fotovoltaicos que forem fabricados industrialmente no país podem ter uma redução nos seus custos, apesar de não ter tantos equipamentos fotovoltaicos assim que são fabricados em nosso país. Então sabemos também que os equipamentos de energia solar fotovoltaica possuem uma isenção de impostos até 2026, o que já estava previsto anteriormente. Nós sabemos que o IPI, o PIS, o COFINS e o II, que é o Imposto de Importação, estão zerados até 2026 e a ideia é que isso se mantenha desta forma. E como nós sabemos, a energia solar fotovoltaica vai continuar crescendo exponencialmente ano após ano. E por isso eu defendo que você precisa diversificar os seus ganhos, usando ao seu favor essas isenções e quedas nos impostos de equipamentos industriais. E como você pode fazer isso? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um curso de como se tornar um importador de equipamentos de energia solar fotovoltaica. E com isso, você pode utilizar essa isenção dos impostos que vão estar vigentes até 2026 para que você possa diversificar os seus ganhos e aumentar a sua geração de receita, aumentar a sua renda e gerar renda todos os meses com a importação de sistemas fotovoltaicos e vendendo esses sistemas de energia solar fotovoltaica. E pessoal, até aí tudo bem, até aí tudo maravilhoso, né? Mas como eu falei no começo do vídeo, vão ter setores que vão pagar menos imposto, como o setor de industriais, e é claro, vão ter setores que vão pagar mais imposto. E um caso disso é o setor de serviços. Segundo a CNC, a Confederação Nacional de Comércio, o setor de serviços vai passar a ter uma alíquota de 25% nos impostos. Pode ser, em muitos casos, o triplo dos impostos que são pagos hoje. Então, por exemplo, se você trabalha só com serviços, por exemplo, você não revende equipamento, é muito provável que a sua empresa esteja inscrita no Simples Nacional. Então, você paga uma guia única de impostos. E essa guia vai de acordo com o seu faturamento que está aparecendo aqui na tela nesse exato momento. Aqui, como nós podemos ver, nós temos alíquotas que são cobradas com base no seu faturamento. E apenas quando você excede ao longo de 12 meses o valor de 3 milhões e 600 mil reais, você vai pagar mais do que 25% de impostos. Esse é um setor, o setor de serviços, que muito provavelmente vai pagar mais impostos com a nova reforma tributária. Um ponto importante a ser ressaltado, pessoal, é que hoje o setor de serviços é responsável por aproximadamente 70% dos empregos do nosso país e que também emprega aproximadamente 68% do PIB do país. O PIB, para quem não sabe, é o Produto Interno Bruto, né? Toda a riqueza que é gerada em nosso país. Serviços como Netflix, Amazon Prime, por exemplo, Disney Plus, são considerados serviços. Outro item que é considerado serviço também é a gasolina, mas como no nosso país a gasolina é um setor tão delicado, é uma questão tão delicada que só de falar aumentar a gasolina os cabelos ficam em pé, né? Até a gasolina é considerado um serviço. Então, falando sobre a energia solar fotovoltaica, para quem trabalha com energia solar, para quem quer instalar energia solar fotovoltaica em sua casa, a gente tem esse comércio, empresa, por exemplo, o que nós vemos é que nós temos pontos positivos e negativos. Os pontos positivos, por exemplo, é que nós temos isenção nos impostos até 2026, como eu comentei. Além disso, os equipamentos industrializados vão ter uma alíquota de imposto menor, por exemplo, do que tem hoje, uma redução drástica na alíquota de imposto de equipamentos industrializados, o que pode reduzir o preço, por exemplo, de estruturas, de cabeamentos, por exemplo, esses itens podem ter uma redução nos seus impostos. A instalação do seu sistema de energia solar fotovoltaica, por exemplo, tende a ter um aumento na alíquota que é cobrada para a execução desse serviço. Olhando a grosso modo, assim, é muito difícil prever quais que vão ser os cenários e como
como que isso vai se dar na prática, né? O que parece é que vai ter uma balança entre produtos industrializados que vão ter uma redução de preço, mas a parte de serviços tende a ter uma alíquota maior. Então isso a gente vai ter que ver como é que vai ficar na prática realmente esses impostos que vão ser cobrados. Então comenta aqui embaixo o que você está achando dessa reforma tributária, me diz a sua opinião, você concorda com o que eu disse nesse vídeo, e se você tem alguma ideia de vídeo que eu possa falar aqui no canal, também comenta aqui embaixo, que eu vou gostar muito de saber. Não deixe de se inscrever, dá o like no vídeo, ativar as notificações e te vejo no próximo vídeo. Um abraço!